Olá, você que me assiste mais uma vez aqui pelo canal, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu sou o Domingos Léo Monteiro e hoje o objetivo, inclusive, é apresentar um pouco do meu trabalho como palestrante, como escritor. Mas antes disso, quero dizer a você que se inscreva no canal se é o primeiro vídeo que você assiste. Se você já está inscrito, muito obrigado. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu compartilho toda semana, inclusive como esse mesmo, fora assim das datas costumeiras, né? Porque todo sábado, meio-dia em ponto, eu trato de um tema relevante, com um foco aqui para as relações humanas e as relações do trabalho, do mundo corporativo, e com o intuito de trazer mensagens inspiradoras, provocar reflexões, né? Salutares, né? Fazer provocações filosóficas aí para a nossa vida cotidiana. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, dos temas que eu tenho prontos, né? Já como uma espécie de programa, falando desses assuntos e trazendo informações para que você conheça um pouco mais do que eu faço como palestrante e escritor. Então, vou compartilhar aqui justamente essa ideia, né, para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho como palestrante e escritor. Inicialmente, eu quero apresentar-me falando da minha graduação, né? Eu fiz formação de graduação em gestão pública e também em filosofia, né? Formação pedagógica em filosofia, já que como eu era graduado, eu pude fazer esse curso eliminando matérias que eu já tinha feito antes. Fiz pós-graduação em direito público, em teologia, em filosofia, em história e também sou tutor EAD e agora estou cursando formação Black Belt Six Sigma dentro de um contexto de ferramenta chamada Seis Sigma do mundo corporativo, indústrias, enfim, com aplicação em diversas áreas, justamente para acrescentar aos conhecimentos que eu já tenho aí em diversos ramos, né, do conhecimento humano, tanto na área de exatas como na área das ciências humanas. Quero inicialmente para falar dos temas que eu desenvolvo, né, como palestrante, e também sobre os quais eu já escrevi dentro do meu livro mais recente, sobre o qual falarei no final. Quero aqui trazer para vocês uma ideia que eu procuro desenvolver sempre no meu trabalho. Essa série chamada Ruptura, uma série muito boa, e ainda está acontecendo, né? É, como está aí, eu tirei uma breve descrição da Wikipedia. É uma trama que segue a vida de um funcionário, que é esse funcionário que está na imagem, né? Que trabalha numa indústria, né? Eu não vou dar aqui detalhes da série, nem spoilers, mas vou tratar do ponto central, que é justamente a ideia que eu tenho como palestrante, né? Procuro mostrar. Nesta série, esse funcionário concorda em participar de um programa de ruptura, no qual é feita uma cirurgia no cérebro e as memórias que não têm relação nenhuma com o trabalho que ele realiza são dissociadas umas das outras. Então, você tem o Mark, né, que é esse é o personagem dessa série principal, o personagem principal, o Mark que é do trabalho e o Mark que é da vida fora do trabalho. Então, quando ele chega na fábrica, um determinado limite, né? Na indústria, um determinado limite, aquele chip que está na cabeça dele é ativado, ele esquece tudo do mundo exterior e passa a se concentrar nas ações do trabalho. E o inverso acontece, quando ele sai do trabalho, aquele chip é ativado para restabelecer as memórias da pessoa que ele é fora do trabalho. Por que que eu estou falando disso? Porque eu penso, né, que não se pode dissociar quem nós somos dentro do contexto de vida geral e de vida profissional. E os vídeos que eu tenho compartilhado aí já no canal, em inúmeras vezes eu tratei disso, né? Tanto é que por isso que os meus temas estão aí postos, né? E vou falar rapidamente de cada um deles. A apresentação é curta, ela tem uma ideia de me apresentar aqui profissionalmente, falar desses temas para que vocês possam compreender um pouco melhor, porque eu trato deles assim
muito rapidamente no final de cada apresentação, né? De cada palestra que eu já tenho disponibilizado aqui, dependendo do formato, né? Da reflexão que eu compartilho. Então, temos aqui 15 temas encadeados entre si, né? O primeiro deles, na verdade, inclusive tem o título do meu livro mais recente, né? Sempre em frente, o poder da força da ação de cada um no dia a dia, onde o foco da apresentação é um panorama geral dos temas que vão ser realizados se eu for contratado para desenvolver essas ideias na forma de um programa. E aqui coloquei 14 temas, porque tem esse que é o Sempre em Frente, que abre, né? Que faz uma prévia dos temas, e tem um outro que fecha, né? Que fecha a apresentação. Ele está logo na sequência aqui, que é qual a minha responsabilidade nisso tudo, mas ele é o último tema que vai passar uma ideia relembrando, né, os conceitos que são expostos, né? E esse qual a minha responsabilidade nisso tudo fala do impacto das redes sociais nas relações humanas. É uma análise objetiva do atual estágio da sociedade, impactado pelas relações virtuais, pela dependência cada vez maior da ferramenta digital que nós temos, né, dessa ferramenta digital, analisando assim também os resultados desse cenário nas relações humanas em todos os campos que começam desde a família e terminam no mundo corporativo. Como eu disse, diferente da série Ruptura, eu tenho uma visão de homem integral, de ser humano integral, de mulher integral, né? Pessoa que não está separada no trabalho. As experiências que nós vivemos, elas se conectam e elas emprestam a cada momento algo de um campo para o outro. E nessa palestra eu faço reflexões sobre as escolhas que nós fazemos no dia a dia e elas são influenciadas ou não por essa dependência que nós temos dessas ferramentas virtuais, das relações digitais, enfim, no mundo de hoje. Avaliações sobre políticas atuais no campo da educação, e essas políticas que visam diminuir a dependência digital que nós temos, a formação dos jovens, né? Para que eles possam saber utilizar melhor esse potencial e dispor de todo o potencial que eles têm para o futuro da humanidade, além de explorar melhor essas ferramentas à disposição, né? Então, esse tema é apresentado no final desses 14 que vamos se seguir aqui agora. Rapidamente vou falar de cada um deles, justamente para fazer uma ligação, né, de tudo que nós falamos com os momentos atuais. Dentro de um programa, vou dizer e lembrar, né? Cada tema pode ser apresentado individualmente. Então, se você está aí na sua empresa e está vendo essa apresentação e você quiser um dos temas apenas, você entra em contato, né? Meu e-mail está no final aí da apresentação, para poder a gente combinar. E eu faço uma apresentação de um tema que pode ser, por exemplo, esse: você, uma pessoa ativa e de sucesso, a esperança como um caminho para o seu progresso e prosperidade. O foco dessa apresentação é você, no contexto do indivíduo, né? E você como esperança de si mesmo, as suas ações, né? Um pouco daquela abertura, né? É o poder da força da ação de cada um. Aqui eu trago uma mensagem de esperança que tem como base você, né, o indivíduo, como um agente que pode ser ativo para a transformação do ambiente em que ele vive e quer sempre melhorar. Utilizando os ensinamentos transmitidos nessa palestra, você, né, o indivíduo que está participando, a pessoa, pode obter o sucesso pessoal, um caminho, né? Equilíbrio interior, trabalhar para melhorar a vida e a vida própria, a sua vida própria, a vida de cada um com quem você convive, rumo à prosperidade, progredindo continuamente. Aqui é importante dizer, inclusive falei disso recentemente, o tema que abordei aqui no canal, teoria e prática. Muitas vezes aqui, falando desse modo, né, equilíbrio interior, sucesso pessoal, alguns podem entender isso como uma teorização, né, sem uma aplicação prática, mas nós vamos discorrer aqui sobre diversos aspectos, né, mostrando que às vezes o sucesso, o equilíbrio podem ser diferentes daquilo que às vezes a sociedade exige. E aí apresento eu questões práticas, né, no bojo desta palestra, desse trabalho aí que nós desenvolvemos nesse tema, onde o foco é você como pessoa e como esperança de si mesmo.
Essa palestra, como eu disse, integra, ela abre um programa de temas, né? Então, no final dela vai ter um link, né? No sentido, assim, de um pensamento, de uma reflexão, e isso vai acontecer com todas as outras, né? Uma reflexão no final da palestra que vai começar a puxar o tema da palestra seguinte. Mas, como eu disse, caso você queira um tema apenas, não há prejuízo do contexto do conjunto, né? Apenas nós você, é por isso que eu estou até fazendo essa explicação, porque cada palestra tem um foco, né? Então você aí na sua empresa de repente pode pensar que tem uma delas que é a sua prioridade naquele momento, é o foco que você quer atacar aí com a sua equipe, né? E especialmente agora nesse final de ano, onde há reuniões aí de festa, de premiações, né? Enfim, essas que se fazem naturalmente com o balanço das atividades do ano. Então, de repente, é o momento propício para que a gente possa estar conversando e trazendo aí as ideias para você. Aí, na sequência do programa, mas o tema, hábito, rotina ou disciplina, o legado dos ritos e rituais na sociedade moderna e o impacto disso na nossa vida. Então, por isso que o foco desse assunto é você, pessoa, no dia a dia, analisando como somos, resultado daquilo que nós aprendemos e o que foi ao longo dos séculos, sendo acumulado como conhecimento pelas gerações anteriores à nossa, né? Você, como pessoa, pode conhecer cada vez mais de si mesmo, identificar o que precisa ser modificado melhor para melhorar em você, de modo que você possa alcançar os seus objetivos. Costumo dizer sempre que não há prioridades, há objetivos. E dentro dos objetivos há a prioridade que você tem naquele momento. Então você precisa ter também, e isso eu vou explicando, né? Ajudando a dar forma, né? Pensamento, inclusive, é uma questão de educação própria, né? De reprogramação, muitas vezes, do pensamento, de entender essa distinção, que muitas vezes as pessoas não fazem essa distinção. Tenho vários objetivos, mas eu tenho uma prioridade. Se eu me focar nos objetivos, transformando-os em prioridades, eu não vou conseguir alcançar nada. Na sequência, a morte, um tema que é sempre complexo, sempre polêmico, né? Principalmente na nossa visão de sociedade ocidental. A morte é a grande viagem de uma vida que pode não ter fim. Naturalmente, aqui a ideia do tema, né, é falar das visões, trazer também, né, como eu sou pós-graduado em teologia, eu uso muito as religiões comparadas, né? Então, trazer aqui a ideia de que nós somos parte de um contexto ainda maior, né? Mesmo que, eventualmente, você que assiste aí não acredite nisso, mas eu trago isso também de modo, num contexto filosófico, né? Filosoficamente, eu vou tratando do assunto. O foco é você, né? O foco é o indivíduo, e esse indivíduo é na vida, na própria vida, né? É, considerações que eu faço sobre a morte, tema sempre complexo, como eu disse, de ser abordado e uma questão inexorável na vida, né? Uma realidade de todos os seres viventes sobre a Terra que um dia vai cessar a nossa existência aqui e a gente vai morrer. Mas também, para ficar mais leve, tem um toque de bom humor, tem sempre esperança, além de uma abordagem que eu procuro fazer de acolhimento, uma visão humana, né? Por afinal de contas, se vamos morrer, nós podemos e devemos viver até chegar essa hora, a hora em que vamos descobrir o que há do outro lado, se há alguma coisa de fato do outro lado, né? Que também é um mistério, né? Não é uma certeza, é uma crença. Além disso, conselhos úteis sobre como utilizar essas reflexões a respeito da morte para obter ainda mais alegria e prosperidade na vida. Como eu disse, é uma crença, não é uma certeza. Então eu falo de tudo isso, da forma como nós somos programados para acreditar nas coisas e muitas vezes como às vezes essas coisas também limitam o nosso potencial. E tem sempre uma visão voltada para o mundo do trabalho. Então eu trago teorias muitas vezes da administração, falo de algumas teorias econômicas, falo de questões muitas vezes que eu trago da cultura oriental, né? A forma de encarar as situações do dia a dia. Depois desse tema, nós temos
a constatação de que todas as coisas são possíveis, porém com persistência, constância. E aí o foco não podia ser outro senão a própria persistência, a sua persistência. Vou enfocar a importância da constância, da persistência de cada um no dia a dia, realizando suas atividades na família, na sociedade e no trabalho, para que você, como indivíduo, se lembre sempre da importância do que alguns julgam como pequenos gestos e o resultado que eles podem ter. Aquilo que às vezes a gente despreza no dia a dia e que nos impede de alcançar os nossos objetivos. Tem que ter persistência, disciplina. Então, vou falar disso como eu sempre lembro: a vida prática, relações humanas e, principalmente, que é o foco do meu trabalho, mundo corporativo. Nesse mundo corporativo, treinado para o sucesso, motivação pessoal, capacidade profissional como resultado da sua felicidade. Lembrou do Ruptura? Não há como dissociar o indivíduo. E como eu falo sempre nessas apresentações que estão aqui no canal, nós temos mais tempo passado no trabalho do que na nossa família e momentos de lazer. Então precisamos fazer do trabalho um lugar feliz. Precisamos estar felizes no nosso trabalho. E aí o foco aqui é a sua motivação como pessoa, como profissional, né? Eu trago uma análise do potencial que é oferecido desde os primeiros momentos na escola, ou seja, a forma como nós somos educados, ou de outro modo, treinados, porque nós somos treinados, né? Nós somos educados, nada mais dessa educação é um treinamento. E aí passo pelas experiências que você vive a cada instante, comparando com o que alguns já disseram, por meio da filosofia, da literatura, da história. Então, eu trago essas ciências para dentro aqui das ideias da apresentação, demonstrando também a riqueza da experiência individual. Então, o foco aqui é motivação. Se você quer motivar a sua equipe, é o tema indicado para você nesse final de ano aqui e começo aí de um 2026 de muito sucesso, felicidade, saúde e prosperidade. Eu sei e quero saber. A cura da sociedade através da vitória sobre a ignorância e o preconceito, o mal do mundo moderno, né? Então, o foco é você como indivíduo e o outro, justamente para abordar esse tema: preconceito, ignorância, enfim, entre outros. Considerações justamente sobre ignorância e preconceito, com uma análise do contexto atual da sociedade e do papel de cada um nessa sociedade como caminho para extirpar esse mal que insiste em se alastrar entre nós, o mal da ignorância e do preconceito, os males. Uma comparação com o que grandes filósofos e pensadores já disseram sobre esses assuntos e dicas úteis para saber se proteger desses males e vencer os desafios do cotidiano. Então, se você quer trazer aí para sua equipe mais capacidade de interação, mais capacidade de aceitação das diferenças entre as pessoas que trabalham contigo, esse é o tema indicado. 4 pilares da construção interior: sabedoria, força, beleza e verdade. O foco aqui é o potencial, seu potencial como pessoa, como profissional. Seguindo a linha dessa aula anterior, desse tema anterior, né, como eu disse, todos eles estão encadeados. Trago reflexões sobre sabedoria, força e beleza e também sobre verdade, tomando como base o trabalho de grandes filósofos e pensadores sobre o assunto, além da análise do contexto da sociedade atual, objetivando criar oportunidades para reflexão e principalmente meios de obter sucesso pessoal, aqui inserido inclusive o sucesso profissional, naturalmente. E sobre verdade, aqui uma reflexão que eu não vou aprofundar aqui, mas faço na palestra. Existem diferentes verdades, entretanto, não são enfocadas como tem sido na sociedade. Perdão. Então, pense nisso. Há diferentes verdades, só que nós não podemos confundir a forma de uma com a forma da outra. E isso na sociedade hoje está sendo colocado assim. Isso cria muitos problemas. E os problemas são responsabilidade sua, são responsabilidade minha, são responsabilidade do coletivo, mas que começa no indivíduo. Então, aqui, a responsabilidade é sua, falando sobre o papel de cada um na vida, na empresa, na escola, na família e consigo mesmo. O foco aqui é a sua responsabilidade, nem poderia ser diferente. Conhecer a si mesmo é uma necessidade, ainda mais no mundo atual, onde o volume de informações compartilhadas diariamente pelas pessoas ultrapassa em muito a capacidade individual de tomar conhecimento. Daí surgem fake news, mentiras, conflitos nas redes sociais
Essas e outras questões são apresentadas mostrando um caminho para superar a limitação que se vê muitas vezes e que acaba prejudicando as relações familiares, profissionais e relações de amizade. O poder da sua natureza, integração e ação no dia a dia. Os focos são seus dons. Você tem dons. Você é um indivíduo único, uma pessoa única. E o foco aqui é isso. Você não pode esquecer que faz parte da natureza, nesse contexto, que tudo ao seu redor tem impacto na sua vida, assim como saber evocar o poder, não invocar, é evocar o poder da natureza e das estações do ano ao seu favor. Você sabe como fazer isso? Como compreender as fases da vida que você passa e fazer uma analogia em relação ao que acontece na natureza, da qual você faz parte. Eu trago essas informações aqui. Abordando as lições que a natureza pode nos dar, mostramos que somos todos nós uma reprodução dessa natureza que nos cerca e que as estações do ano também estão presentes na nossa vida. A compreensão dos dias em que passamos, e principalmente no contexto do trabalho, quando temos que conviver com outras pessoas. Você é uma obra de arte, então aqui falo de Deus, verdade, visões do teísmo e do deísmo, acreditando na vida, falo de ateísmo, falo de diversos assuntos, né? E trago-os para a vida corporativa. O foco é a crença em você. Eu trago aqui visões das religiões comparadas, como eu disse, falo da história humana, né? E falo também para o mundo corporativo, para você, como um profissional. Foco a crença em você para alcançar o seu sucesso profissional. Necessário aprender algumas lições que vêm de escolas filosóficas religiosas também. Lembre do ruptura, não há ruptura. O indivíduo está sempre conectado nas suas diferentes, entre aspas, vidas. O que a série faz é apenas fazer uma reflexão sobre isso. Se eu disser mais da série, vou fazer os spoilers aqui, né? Não é o meu sentido, não é o meu objetivo, aliás. Aqui eu vou falar do conceito de Deus, da busca pela verdade, sobre o teísmo e deísmo, que é uma diferença, né, no conceito teológico, com suas implicações culturais e religiosas. Lembra lá da nossa educação, do treinamento, onde a gente é ensinado a acreditar em algumas coisas? E mostra a importância de cada instante da vida. É um estudo sobre as principais características de algumas religiões, mas levando à reflexão, buscando compreender o papel de cada um de nós ao longo da existência, e como eu disse, foco também, principalmente, na atividade profissional. Força de vontade, a vida como uma estrada a ser percorrida, uma grande viagem, né? Mas aqui o foco é a sua vontade, a sua própria vontade, um estudo sobre o ser humano como imagem e semelhança de Deus, né? Mesmo para quem não acredita, eu uso o conceito, né? Esse conceito. E que tem uma força de vontade que muitas vezes desconhece. Então, quem muitas eu até costumo dizer isso, né? Tem Deus, mas tem a pessoa. Então, muitas vezes o que a gente pede a Deus, a gente pode fazer por nós. A gente tem que ter vontade. Tem coisas que a gente não consegue superar naturalmente, né? Uma doença, a morte, enfim, eu falo disso tudo também. Mas muitas vezes a gente espera, né? E deixa de fazer por esperar. E essa força que nós temos, mesmo que é a nossa força humana, ela pode mover montanhas. Assim, a pessoa decide peregrinar, vivenciar sua fé, o ser humano, né? Desde os primórdios da civilização, mesmo que essa fé não seja propriamente uma fé religiosa tradicional. Vidas e vidas, caminhos e caminhos, e nós vamos percorrê-los sempre também, como eu disse, para a sua empresa, para o foco profissional, pois tudo está conectado. Como se manter ativo no mundo moderno? Aí aqui eu vou tratar de misericórdia e perdão como caminhos para a paz, equilíbrio entre corpo, mente e espírito, as relações, né? Descasa um pouco aquele eu sei e quero saber, né? Falando da convivência entre as pessoas diferentes. Aqui também volta um pouco nesse assunto, mas falo aqui da consciência. O foco é a sua consciência. Você vai reforçar o entendimento de conexão com o mundo através de reflexões sobre misericórdia e perdão, com uma análise do contexto atual da sociedade e do caminho que devemos percorrer para alcançar a paz, seja a paz interior, seja a paz global, sempre por meio de uma análise da história, da filosofia e da capacidade de cada um. E o fechamento desse programa, né, se ele for desenvolvido como um programa, né, nem poderia ser diferente, é o recomeçar, o importante processo da vida. E aqui o recomeçar ou
eu abordo isso durante a apresentação, né? O continuar. Então, o foco é sua paixão. Encerrando esse curso, né? No caso, como eu disse, como um programa, né? De formação. Considerações sobre esse recomeço, com base no pensamento filosófico sempre presente, sobre a sociedade, o homem, culturas, religiões, uma abordagem dentro de um contexto que busca pelo aperfeiçoamento sempre da nossa vida. Começar, recomeçar, continuar, o importante é seguir em frente buscando alcançar os próprios objetivos. Como eu disse, sempre esses temas vão trazer informações também de escolas da administração, da economia, enfim, das relações do mundo globalizado, de questões objetivamente relacionadas à sua atividade profissional, de um modo geral. E aqui o meu trabalho como escritor, para encerrar, né, essa apresentação, você pode mandar um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro P, de profissional, @outlook.com, para você que quer informações, né, sobre uma palestra individualmente, sobre como se pode se fazer esse programa, né? Ah, vou desenvolver isso uma vez por mês, eu vou desenvolver isso ao longo de uma semana, vou desenvolver isso ao longo de 3 dias. Isso tudo está aberto aí às necessidades da sua empresa, do seu trabalho, e a gente pode falar disso, tá? E o meu trabalho como escritor, o meu e-mail é o Pix, para você adquirir esse livro, Sempre em Frente, de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida, o poder da força da ação de cada um no dia a dia, né? Lembre-se lá da primeira apresentação que eu falei aqui. São 200 páginas de reflexões filosóficas, onde eu trato de todos esses assuntos. Você pode adquirir esse livro por R$ 65, já inclusa a despesa com correio, tá bom? E também, se quiser, com cartão de débito ou crédito, mas aí você manda também para mim um e-mail, uma pergunta sobre as condições, né? Para que a gente possa atualizar isso, tá bom? E pode me seguir também pelas redes sociais, aqui o QR Code do canal, do YouTube, o QR Code da minha página no Instagram, também estou no Facebook e no LinkedIn. Entre em contato. Eu agradeço aí a atenção em poder falar contigo. Você está assistindo esse vídeo, né? E eu procurei fazer isso justamente para você conhecer aqueles temas que no final de cada apresentação eu coloco muito rapidamente, às vezes, mas para compreensão aí do que eu posso fornecer para você profissionalmente, você pensar e agregar aí na sua empresa, no seu trabalho. Tá bom? Continue me seguindo aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe, inclusive, é o principal, né? Compartilhe, além de você se inscrever no canal, compartilhar o endereço aqui do vídeo, dos vídeos, enfim. Quanto mais seguidores, quanto mais compartilhamentos, o algoritmo do YouTube vai mostrando aí as minhas apresentações, os meus comentários aleatoriamente. E me ajuda também a espargir aí as mensagens que eu tenho compartilhado e divulgar o meu trabalho. Para isso, eu peço o seu auxílio e te agradeço desde já. Lembre-se, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa especial. Tudo que você faz de bom, de bem, é importante para você e para alguém. E até nos momentos de dificuldade, onde você acha que está tudo indo por água abaixo, que nada vai dar certo, que você está triste, que tem uma dificuldade assim, que você não está conseguindo achar um caminho para sair dela. Esses momentos também são importantes, porque você para, pensa, vê alguém que possa conversar contigo e te trazer uma experiência nova. Tá bom? Um grande abraço e vamos em frente.